Oi, quarto ano, boa tarde. Então, como a tia já tinha falado, eu fiz um resumo do capítulo 3, né? Pra gente fechar a história aí. Então, vamos lá. A pré-história começa com o surgimento dos primeiros hominídeos e vai até aproximadamente, mais ou menos, 4.000 a.C., quando surgiu a escrita. Os historiadores escolheram o surgimento da escrita como o fenômeno que vai encerrar a pré-história e começar o período que dominamos como histórico, a história em si. Temos que lembrar que o processo de evolução dos hominídeos foi um processo lento e gradual. Tivemos várias espécies até conseguirmos chegar no Homo sapiens, que é a nossa espécie. Então, com isso, o homem passou por um processo evolutivo, onde ele aprendeu a andar sobre duas pernas, aprendeu a ter postura ereta, a desenvolver a fala e, posteriormente, a escrita. Quando falamos de pré-história, temos 3 períodos, que é Paleolítico, Mesolítico e Neolítico. Alguns historiadores ainda trabalham com a idade dos metais, mas nós não falaremos sobre isso. Vamos falar sobre os 2 mais importantes, que é o Paleolítico e o Neolítico. Lítico quer dizer pedra. Então, a base é a pedra, que era o principal meio que eles usavam para produzir suas ferramentas e seus utensílios. No período paleolítico, podemos também chamar de Idade da Pedra Lascada. Por quê? Olha, tô com meu filho aqui, sabe? De vez em quando ele faz uma arte. Não é só vocês que fazem arte, não. As principais ferramentas e utensílios que eram feitos de pedra, ossos ou madeira. Eram feitos de forma bem simples, sem muito trabalho. E técnicas eram ferramentas rudimentares. O que significa ferramentas rudimentares? Quer dizer, ferramentas simples. E por que eles precisavam dessa ferramenta? Porque eles eram caçadores e coletores. Então, a caça e a coleta era o meio com o qual os hominídeos conseguiram se alimentar. Conseguiam sobreviver. Por isso dizemos que eles eram predadores da natureza. E por que predadores da natureza? Porque dependiam daquilo que a natureza oferecia para sobreviver e se desenvolver. E como eles dependiam da natureza? Simples. Vamos dizer que eles eram nômades, que não tinha moradia fixa, tá? Se o alimento diminui, se diminui os animais de caça, o alimento entra em escassez, quer dizer, ele acaba. Então, eles precisam migrar ao longo do território para conseguir melhores condições de alimento, melhor oferta de alimento. Então, eles não tinham um local fixo. E por não ter um local fixo, eles usavam recursos da natureza para estabelecer sua moradia. Então, o principal exemplo disso são as cavernas. As cavernas servem de abrigo no frio e principalmente para proteger de animais ferozes. Ainda no período paleolítico, eles vão aprender a controlar o fogo e isso vai trazer uma melhora na condição de vida desses humanos, porque com o fogo eles conseguem cozinhar, se alimentar melhor, se proteger do frio, iluminar as cavernas e espantar os animais. Então, no período paleolítico, vamos dizer que o homem é predador da natureza, pois ele depende da natureza para sobreviver. E o que vai mudar um pouco é no nosso período neolítico,
pois ele é conhecido como a Idade da Pedra Polida, porque as ferramentas, utensílios que são produzidas nesses períodos, são produzidas de formas mais trabalhadas. Tem algumas técnicas de produção que vão fazer que essas ferramentas sejam mais elaboradas. Temos esse fenômeno muito importante nesse período paleolítico, que é a Revolução Neolítica. Não, acho que falou alguma coisa errada aqui. Temos nesse fenômeno muito importante, nesse período neolítico, que é a Revolução Neolítica. Lembrando que revolução é uma transformação total, é uma ruptura. E a reforma são pequenas transformações. Então, aqui, na Revolução Neolítica, temos a descoberta da agricultura. Então, o homem deixa de ser predador da natureza e passa a ser produtor da natureza. E a agricultura vai ser muito importante na vida do ser humano, porque ele passa a produzir seu próprio alimento. E isso vai permitir que ele se fixe no local. E aí dizemos que ele deixa de ser nômade, ele começa a abandonar gradativamente a caça e a coleta e ele fica fixo, ou seja, sedentário, em um local. E a partir disso, desse processo de sedentarização, começa a se intensificar as relações sociais. Daí surgem as primeiras cidades, que vamos chamá-las de Revolução Urbana. Surgem as primeiras civilizações, e aí vem a necessidade do homem de se organizar socialmente. Aí se estabeleceu uma hierarquia social, estabeleceu um governo, um estado centralizador, assim como o faraó no Egito Antigo. Então, é nessa revolução neolítica, permite que o homem desenvolva, através da agricultura, tenha um aumento populacional e que a sociedade tenha relação mais complexa. Para a gente trabalhar com a pré-história, usamos fontes materiais, seja uma pintura rupestre, né, que representavam cena do dia a dia desses grupos, ou os fósseis. Na pré-história, ainda não existe fonte escrita. Para o historiador poder estudar e produzir esse período, pois não temos fotografia registrando o modo de vida desses homens. Os fósseis são também muito importantes na história, para a gente entender onde viviam, como surgiam os nossos ancestrais. Os fósseis são bacanas porque outras áreas utilizam dele para produzir alguma sabedoria. Então, olha só, a biologia é para saber como surgiu e evoluiu os animais e as plantas. Os fósseis são exemplos bacanas de fontes que são interdisciplinares, ok? Não esqueçam de que os fósseis originais estão em sítios arqueológicos, pois eles precisam de tratamento especial feitos pelos arqueólogos, né? Então, com isso, pequeno resumo que a tia Simone fez aqui, né? Que agora, o que faltou falar aqui foi o que nós vimos na terça-feira, né? Que foi que eles descobriram a cerâmica para que eles pudessem fazer potes para armazenar os alimentos, e também teve uma grande invenção que foi a roda, né? Foi a principal tecnologia desse período, foi a roda, tá? Então, com isso a gente fecha o capítulo 3 e na próxima semana nós vamos vir com aula terça, quarta e quinta. Terça, português, quarta, geografia e quinta, história, tá bom? Um grande beijo, bom final de semana.